doutor Igor Caminha Jorge. Bom dia, Zé, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço a sua participação em nosso projeto, por ter se disponibilizado a participar, né, dessa entrevista, certo? Não, não por isso, fica à vontade. Estou à Oi, disposição. certo. Eu me chamo Gisele Guimarães, sou monitora do projeto Políticas Públicas em Foco, que o objetivo é efetivar, né, a capacitação de líderes cristãos para desempenharem monitoramento de políticas públicas na área socioambiental e para a execução de ações afirmativas de cidadania junto às lideranças, membresia das igrejas cristãs, né, que são parceiras do projeto, e junto às comunidades locais na cidade de Manaus, estado do Amazonas. A Tiafam é a Perfeito. instituição financiadora do projeto. Trata-se de uma agência cristã internacional humanitária e de desenvolvimento em parceria com comunidades, com igrejas, com organizações locais, né, a fim de enfrentar os complexos desafios da pobreza e da injustiça social. A política que eu estou monitorando é a política estadual de resíduos sólidos no Amazonas, que tem como principais objetivos, né, a proteção e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública, a não geração ou redução, né, dos resíduos sólidos, a reutilização, reciclagem, a destinação ambientalmente adequada, né, dos rejeitos, entre outros. E, bom, o senhor Igor Camilo Jorge ele possui formação em Direito pela UFAM, pós-graduado em Direito Processual Civil pela LFG e mestrando em Função Social do Direito pela FADISP. Foi técnico judiciário no TRT, analista judiciário no TJ e atualmente atua como juiz de direito titular da Vara Única da Comarca de Alvarães, Amazonas, e juiz eleitoral da 60ª Zona Eleitoral. Então, vamos lá, senhor Igor. Bom, quais as principais Perfeito. demandas socioambientais na cidade de Manaus? Me parece que Manaus tem uma grande demanda de problemas socioambientais, né? Acredito que existem inúmeros, mas para tentar fechar aqui um pouco alinhado com a sua linha de pesquisa, me parece que a política de tratamento de resíduos sólidos é uma das mais importantes, né? Eu posso alinhar também a questão das invasões, né, que geram problemas ambientais de todas as ordens, desmatamento, a destinação irregular dos resíduos sólidos, enfim, inúmeros outros, né? E aí geram impactos também sociais, né? Não só ambientais, né? A marginalização, o aumento da pobreza, condições de vida sobre-humana, né? Gera também aí o aumento da falta de saneamento básico, né? Da coleta regular de esgoto, da oferta regular de água. Então, Manaus é uma cidade que, por incrível que pareça, a maior parte eu posso estar enganado, mas eu acredito que a maior parte da população ainda não tem água disponível, encanada, tratamento de esgoto, então são demandas bastante importantes, né, na nossa cidade. Mas, de modo geral, no interior, se eu não estou enganado, Gisele, eu fiz uma pesquisa há muito tempo sobre saneamento básico. E a maior parte dos municípios do Amazonas fica com uma média de 7%, se for muito, 7% da população com acesso ao esgoto, a tratamento, água tratada, né? Enfim, com o saneamento básico. Então, me parece que no Amazonas inteiro, esse é uma das principais demandas socioambientais. Sim, né? Como o senhor disse, essa questão do lixo, né, da disposição do lixo, ela integra em conjunto com outros, né, fatores, um mesmo universo, né, da problemática socioambiental, né? A ausência de saneamento básico, né, inadequada limpeza urbana, a ocupação desordenada, né, do solo urbano, são fatores que se somam nessa questão do resíduo sólido quando se analisa a degradação das condições ambientais, né? Isso. E o que agrava esse ponto é o fato de que o tratamento dos resíduos sólidos, por exemplo, em Manaus, é feito em determinada localidade aqui na cidade, mas ao tempo que isso foi pensado, não se tinha o aumento de bairros ocupados irregularmente ou não, ao redor do local onde se faz o tratamento. Então, isso aí agrava ainda mais essa questão, né?
Sim, sim. E como a sociedade civil pode fiscalizar as ações que vão contra o cuidado com o meio ambiente na nossa cidade? Todos os cidadãos possuem alguns mecanismos de fiscalização e até atuação direta, né, em face de alguma irregularidade ambiental, né, ou de alguma, enfim, de alguma irregularidade em geral. O cidadão pode estar a par, né, de todos os acontecimentos socioambientais em Manaus ou no Amazonas, enfim, por meio da mídia, né, por meio diretamente, né, fiscalizando em loco ou por meio de representantes, né, por meio do Poder Legislativo, que uma das funções é fiscalizar o Executivo, então, cobre o seu vereador, né, no caso, se a demanda for estadual, o seu deputado estadual, para que fiscalize as atuações da prefeitura e do governo, né? Então, e diretamente, né, todos os cidadãos possuem alguns mecanismos. Entre eles, você pode, assim que se deparar com alguma irregularidade, você pode encaminhar a sua demanda, né, seu questionamento aos órgãos de controle não, perdão, de fiscalização. A exemplo do Ministério Público, né? O cidadão pode procurar o Ministério Público, existem canais de comunicação e você pode fazer a sua denúncia lá, né, para o Ministério Público, que vai depois averiguar, né, investigar e, eventualmente, se for o caso, ajuizar uma ação competente ou promover o TAC, né, um termo de um acordo, né, com, com o eventual causador do dano. E, diretamente, você tem, pelo menos no meio judicial, você tem, pode lançar a mão da ação popular, né, que é uma ação que qualquer cidadão pode dar entrada, bastando que haja uma lesão, no caso aqui ambiental, né, para limitar o nosso tema, e pedindo que esse ato seja desfeito ou minorado, né, ou que haja alguma forma de compensação. Sim. E, senhor Igor, Manaus cresceu muito, né, nas últimas 4 décadas, principalmente a Zona Franca, o Distrito Industrial, e tal processo de crescimento urbano agiu sobre os espaços herdados da natureza, né, notadamente suas bacias geográficas, com as dinâmicas próprias que foram, né, alteradas para a constituição de espaços de moradia, de rua, entre outras construções, que não raro foram feitas nessa infraestrutura adequada, de circulação das águas, de preservação das áreas verdes, da conservação das vertentes, né, entre outras medidas protetoras. E, na sua concepção, quais os principais obstáculos, né, para minimizar os danos ambientais em nossa cidade? Olha, Gisele, me parece que pouco adianta fazer se não houver um real interesse dos principais agentes políticos interessados, né? No caso, o executivo, tanto municipal quanto estadual. Sem uma política pública efetiva, eficiente, dificilmente nós vamos conseguir ter êxito nessa questão socioambiental. Claro, existem políticas públicas que devem ser desenvolvidas, tanto da parte preventiva, como, por exemplo, políticas sérias de conscientização, né, evitar, incutir no consciente das pessoas que não se pode jogar lixo nos igarapés, enfim, toda aqueles pontos que nós todos já estamos cansados de saber, né, mas a gente vê na prática que isso não acontece, bem como políticas públicas efetivas do ponto de vista repressivo. Tanto no ponto de vista de efetuar a limpeza dos igarapés, né, uma limpeza efetiva, inteligente, né, não só paliativa, como a gente vê, né, no caso, sempre que há determinada época do ano, a gente vê algumas ações nesse sentido, mas a gente sabe que pouco vai surtir efeito né, lá na frente. E também a fiscalização, né? Como eu falei, o cidadão pode fazer essas denúncias e tudo, mas também há de se ter em mente que o poder público tem mecanismos também para forçar o cumprimento das normas ambientais, seja por meio do licenciamento, a expedição de alvarás, que desde que a empresa tenha esse compromisso, né, de não degradar o meio ambiente, enfim, ou de eventualmente punir os infratores, né, por meio de multa, ou seja, na própria seara criminal. Então, o que falta
na minha visão, é um interesse real e efetivo dos gestores. Sim. E qual a principal função do poder público no combate aos danos ambientais, né, ocasionados pelo descarte do resíduo sólido de forma inapropriada? Então, na verdade, é o principal interessado e o principal agente modificador dessa realidade, né? Se nós não tivermos um descarte apropriado, um tratamento desses resíduos sólidos de forma apropriada, toda a questão ambiental relacionada a esse tema vai por água abaixo. Então, o, o poder público, que é o principal, é a principal possibilidade, né? Na verdade, é a única alternativa que nós temos atualmente para resolver essa questão, tem que estar engajado nessa finalidade, né? Efetivamente tratar de forma adequada os resíduos sólidos. Eu acredito que talvez só Manaus, eu acho, que tenha um tratamento, por exemplo, com um aterro sanitário. Eu acho que todas as cidades do interior são lixões a céu aberto. E a gente sabe que tudo isso aí causa, como que de chorume, né? Causa ali uma degradação ambiental do solo, né? Enfim, fora outras questões socioambientais. Por exemplo, se eu não estou enganado, em Parintins existe uma demanda antiga para que se tente mover o lixão de local, porque, como ele é a céu aberto e tudo, gera uma população de urubu, por exemplo, desse tipo de ave ali, e prejudica a atuação do aeroporto, por exemplo. Então, você vê que não é só uma questão ambiental, mas também permeia vários outros ambientes ali da nossa sociedade, né? Sim. E o senhor tem conhecimento de processos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça da Amazônia relacionado à problemática dos resíduos sólidos? Com certeza, Gisele. Recentemente, eu tentei fazer uma pesquisa para saber o número correto de quantas ações nós tínhamos no TJ. Mas, infelizmente, eu acho que por alguma falta de parametrização, o sistema de estatística do tribunal não apresentou nada nesse sentido. Ele apresentava só as questões de crimes ambientais, tá? Mas não efetivamente ações civis públicas, né, promovidas pelo Ministério Público em razão desse ponto. Mas, com certeza, tem. Eu mesmo já peguei algumas, né, em alguns dos locais que trabalhei. E sei de outros tantos pelo interior espalhados. Isso porque, como eu falei, existem uma série de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público nas diversas comarcas do interior. Então, com certeza, posso lhe falar que existe em Manaquiri, em Alvarães, em Tefé, Parintins, de cabeça, eu acho que esses eu posso falar com certeza que tem. Tá? Mas, assim, são processos demorados porque envolvem uma série de questões, principalmente burocráticas, questões orçamentárias, né? Às vezes os municípios do interior não possuem uma estrutura financeira que comporte uma, uma solução adequada, né? Então, em Manaus também tem, com certeza, inclusive talvez seja uma das ações mais importantes nesse ponto, né? Porque Manaus, obviamente, do estado é a maior área, né? Que tem a maior incidência desse gravame, e com certeza Manaus também tem uma ação nesse sentido, pelo menos uma ação nesse sentido, né? Foi objeto de algumas suspensões liminares, então, enfim, fica aquela briga jurídica ali, né? Para tentar resolver essa função. Mas, como eu havia mencionado, de pouca serventia vai ter se não tivermos gestores comprometidos com essa questão ambiental, né? Muitas das vezes as decisões acabam sendo descumpridas, né? Então, na prática, aí resolve-se eventualmente com multa e tal, mas isso aí não resolve o problema socioambiental, né? Resolve o processo, mas o problema em si demanda efetivamente da vontade dos gestores, né? Sim, sim. Senhor Igor, a maior parte, né, do material descartado como lixo, ela tem, né, algum valor e poderia ser reaproveitado, né? Por isso, nos últimos anos, foram realizados vários estudos, né, que têm enfatizado aí a importância, o potencial associado à reciclagem do lixo doméstico, destacado, né, o impacto que isso pode exercer na redução da quantidade do rejeito para a disposição final, né, além de reduzir o impacto no meio ambiente.
E quais são as ações que o senhor acredita serem mais importantes, né, na busca de soluções para a problemática dos resíduos sólidos na cidade de Manaus? Especificamente com relação à reciclagem? Com a problemática dos resíduos Tá. sólidos, né? Não. Então, com relação aos resíduos sólidos, eu acredito que há necessidade de uma conscientização, né, da população, há efetivo tratamento adequado dos resíduos sólidos, com relação, como já havíamos mencionado, né, e com relação à reciclagem, me parece que é um dos caminhos mais fáceis, mais rápidos e economicamente viáveis para reduzir esse impacto do tratamento de resíduos sólidos inadequado. Eu sei que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais reciclam latinhas, aquelas latinhas de refrigerante. Eu acho que 99% das latinhas hoje no Brasil são recicladas. Tá? Eu não sei, não tenho esse dado de Manaus, do Amazonas especificamente, tá? Mas se a gente consegue fazer isso com as latinhas, a gente deveria poder também fazer com os demais resíduos, né? Em Manaus, eu acredito que o ideal seria fomentar cooperativas de reciclagem. Afinal de contas, por meio desse fomento, acredito que a gente resolveria não, mas minimizaria os impactos da falta da reciclagem, geraria emprego, geraria renda, o que levaria a expectativa, né, social daquelas pessoas que são, vamos dizer assim, beneficiadas pelo tratamento adequado do resíduo sólido, né, da reciclagem. Então, eu acredito que o fomento dessas cooperativas eu acho que é um caminho ideal, pelo menos num curto prazo, para minimizar os impactos do tratamento de resíduos sólidos. Sim. A gente percebe em muitos bairros, né, principalmente nas áreas periféricas aqui de Manaus, né, muitos lixos jogados, resíduos sólidos, né, são despejados ali no leito dos igarapés, né, que trazem inúmeros problemas, doenças ali para aquela comunidade, e falta muito, né, ações ambientais voltadas, né, para essa população, felizmente. Sem dúvida, e assim, a gente nota, assim, não precisa viajar para fora nem nada para saber, mas o que a gente vê aí é que todos os países utilizam os rios como uma forma de integrá-lo à sociedade, né? Então, utiliza-se para o lazer, para o turismo, economicamente também, né? Enquanto aqui em Manaus o que a gente vê é simplesmente um abandono ali dos rios, né, dos igarapés, a poluição é extrema, né, em alguns pontos, assim, e acaba inviabilizando esse tipo de atividade, né, por exemplo, do lazer, do turismo. E o que a gente vê é que Manaus, que é permeado por rios, a gente não integra, né, a sociedade. Então, na verdade, Manaus cresce praticamente de costa para o rio, né? Então, acredito que é uma mudança também que pode gerar, essa mudança de mentalidade, né? Pode gerar, inclusive, esses outros aspectos positivos para a cidade. Sim. Doutor Igor, né, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação na nossa entrevista, por ter se disponibilizado, estar presente. Por Obrigada. nada, Gisele. Eu que agradeço aí pela lembrança, né? E estou à disposição também, espero ter respondido ao contento aí, não sei se foi útil, né? Eu não sou tão especialista na área, mas atendi aqui o seu convite e fiz de bom grado, feliz, e farei novamente se assim for demandado. Tá certo. Obrigada, Igor. Nada, até mais.